Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma informação bastante interessante para que vocês mesmos possam começar a estudar, a pesquisar algumas ocorrências de escala mundial que aconteceu nos últimos anos. E você vai ver a ligação desses fatos com datas específicas. Nós temos aí, já em pauta, a Agenda 2030. Você veja bem que o inferno, ele trabalha com data, com cronograma. Existe uma organização. Eles não são tão desorganizados como se imagina. E nós sabemos que existe aí a famosa Agenda 2030, estabelecida pela ONU e implantado em todos os países do mundo, goela abaixo. Nós temos que obedecer, respeitar uma agenda que foi feita por pessoas que nós não conhecemos, não sabemos quem é, de onde vem, não nos representa, mas tem uma influência sobrenatural. Por incrível que pareça, até aqui no Brasil, o nosso STF já declarou abertamente que a preocupação, o empenho, a dedicação deles não é mais em proteger, em guardar, em preservar a Constituição, mas é em cumprir a Agenda 2030 da ONU. Ainda que para isso tenham que atropelar leis da nossa Constituição, a prioridade é obedecer a Agenda 2030 da ONU. Por esses dias, já citei aqui também que houve uma reunião aí e a intenção da ONU era implantar de maneira oficial uma autoridade, um poder sobrenatural dado à OMS. Para que, em qualquer situação similar a que vivemos aí em 2020, 2021, 2022, que seja simplesmente comandada, coordenada pela OMS, ou seja, o país perde a soberania e todas as ordens, regras, leis, normas será mandado diretamente pela OMS, para vocês verem a sede de poder do anticristo, para vocês verem o quanto eles estão acelerando. E, por incrível que pareça, o nosso STF trabalha com esta agenda, trabalham para estas pessoas que querem estabelecer e implantar o governo do anticristo. E para vocês começarem a entender como eles são muito aficionados com datas, com prazos, com dias, eu quero traçar aqui para vocês aqui algo que ocorreu em meses específicos de escala mundial nos últimos 3 anos. Para você falar assim, agora eu vou começar a pesquisar o que pode ocorrer nas próximas datas e nos próximos anos. E eu quero apresentar aqui algo que está relacionado com a questão de solstício e do equinócio. Por quê? Porque esses homens, apesar de se apresentarem como tecnocratas, como cientistas, amantes da ciência, e nós somos negacionistas, eles são muito mais esotéricos, muito mais ligados às questões de numerologia da cabala do que você imagina. Eles são envolvidos com o inferno, eles são envolvidos com demônios, e eles trabalham muito analisando, estudando astronomia, astrologia, numerologia e cabala. É o que eles têm como base, como regra, como bússola, como guia para fazer as suas ações no nível mundial, em escala planetária. E falando do solstício e do equinócio, para quem não sabe, eu quero estar passando uma pincelada aqui bem rápido aqui para vocês entenderem de maneira sintetizada, porque eu sei que muitas pessoas vão falar, não sei o que é equinócio, não sei o que é solstício. O solstício, ele está relacionado com o verão e com o inverno, e ele ocorre 2 vezes por ano, em junho e em dezembro. Quando é verão aqui no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Ou seja, o solstício ele ocorre em junho e em dezembro. Em junho é solstício de inverno para nós que estamos aqui no hemisfério sul. E em dezembro, o solstício de inverno é para eles que estão lá no hemisfério norte. Então, assim, alterna. Quando é inverno em um lugar, é verão no outro. Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. E o equinócio?
O equinócio também ocorre 2 vezes por ano, tá? Voltando aqui, a questão do solstício aqui, como vocês já aprenderam na escola, o que proporciona o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul é a chamada inclinação do eixo da Terra, quando ele se inclina em 23,5 graus. Então, quando ele se inclina em 23,5 graus para o lado do Sol, o hemisfério norte, no caso, né, se for o que está inclinado os 23,5 graus, vai ser verão. E lá no sul, inverno. Depois alterna essa inclinação, passa a ser verão no sul e inverno no norte, tá ok? Posto isso, o equinócio. O que é o equinócio? O equinócio ele estabelece outono e primavera também nos 2 hemisférios. Quando é outono no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte. Isso ocorre também 2 vezes por ano, março e setembro. Por exemplo, aqui agora nós estamos vivendo aqui o equinócio, aconteceu aqui em março para nós, o equinócio de outono, e para eles lá no hemisfério norte, o equinócio de primavera. Quando for em setembro, inverte. É o equinócio de primavera para nós e o equinócio de outono para o hemisfério norte, ok? E o que dá esse efeito aí? O que dá esse efeito é quando que 2 vezes por ano, né? 2 vezes por ano, o Sol ele circula naquela linha imaginária do Equador, quando dá exatamente dia e noite de 12 horas para os 2 hemisférios, né? Então tá falando de igualdade, tá? Acontece esse equilíbrio 2 vezes por ano. Seriam 12 horas de dia no hemisfério norte, 12 horas de noite no hemisfério sul, exatamente dividido as 24 horas, 12 horas para cada lado. Isso é o equinócio e ele estabelece a estação de outono e de inverno. Então em março ocorreu para nós aqui o equinócio de março e para eles lá o equinócio de primavera. Posto isso, eles têm muito aspecto esotérico com essas datas, com a questão do solstício e do equinócio. E eu quero passar para vocês aqui 3 acontecimentos de escala mundial que aconteceu no equinócio de outono para nós aqui e de primavera para eles lá. Note só um detalhe, em março de 2020, é o início do equinócio de outono para nós. O que aconteceu em março de 2020? Foi decretado o lockdown, foi decretado o fechamento, o distanciamento no mundo inteiro. Foi em março de 2020. Agora presta atenção, o que aconteceu em março de 2021? O equinócio de outono para nós de novo. Março de 2021, eles colocaram à disposição do mundo o remédio, né? Lembra lá da questão do remédio? E todo mundo tem que tomar o remédio. Foi apresentado exatamente no equinócio de outono, março. Então, março de 2020, decreta-se o lockdown. Março de 2021, apresenta-se o remédio para se sair do lockdown. E em março de 2022, aconteceu o quê? A guerra que iniciou-se da Rússia com a Ucrânia, que na realidade é uma guerra da Rússia contra a OTAN e os Estados Unidos. Uma guerra por procuração. Então, 3 eventos consecutivos que aconteceu no equinócio de outono para nós aqui e de primavera para eles lá. Então, eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção nessas datas, tá? Não que Deus não esteja no controle. Deus está no controle e só fazem o que é permitido por Deus, mas eles trabalham muito ligado com essa questão esotérica. Então, preste bem atenção nesses meses que você vai começar a pesquisar. Inclusive, eu convido você a fazer uma pesquisa. Faça um estudo aí, comece a ver acontecimentos mundial que aconteceu nessas datas. Então, quais são as datas importantes? Março e setembro, relacionado com o equinócio, que é quando o Sol circula na linha do Equador e divide 12 horas iguais para cada um dos hemisférios. E também o solstício, que está relacionado com a estação de verão e inverno, que é junho e dezembro. Então coloque aí março e setembro, junho e dezembro. Você vai perceber quantas coisas estranhas que acontecem. Por exemplo,
A Torre Gêmeas foi quando que aconteceu aquele negócio que abalou o mundo inteiro e mudou totalmente a política dos Estados Unidos? Foi em setembro. E eu gostaria que você começasse a pesquisar, tá? Faça esse exercício. Comece a pesquisar os grandes acontecimentos e você vai ver quantos acontecimentos estão relacionados com essa data. Junho, dezembro, solstício de inverno e verão, e março e setembro, o equinócio de outono e primavera. Então, que cada um de nós venhamos ter essa inteligência também. Não que nós nos pautamos por questões esotéricas, mas com certeza nós sabemos que eles sempre vão procurar essas datas, esses períodos, para fazerem ações de escala global, de escala mundial. Vamos ver o que pode acontecer aí agora em junho, vamos ver também o que pode acontecer em dezembro e principalmente agora no equinócio de outono e primavera de 2023, que é uma data super importante. Guarde isso. Vamos ficar avaliando, vamos ficar pesquisando o que pode acontecer em março de 2023, que 2023 já é um ano também interessante, porque é onde inicia exatamente os 7 anos que faz a ligação da Agenda 2030 com o seu fim. Então, 2023 a 2030, 7 anos. E guarde bem, não estou querendo relacionar isso com grande tribulação, com coisas do gênero. Mas eu estou dizendo que essas pessoas, que esses homens que estão no comando, têm algumas coisas preparadas para essas datas específicas. E você comece agora a anotar, cada vez que chegar aí o mês de junho, o mês de dezembro, o mês de março, o mês de setembro, que está relacionado com o solstício, com o equinócio, comece a perceber como esses caras agem, tá? Porque eles se apresentam como amantes da ciência e nós como negacionistas, e eles se apresentam, muitos deles inclusive como ateu, mas eles creem em demônios, creem no diabo, creem no que diz as estrelas, as constelações, eles fazem leitura, olhando para o céu, vendo o movimento do sol, vendo o movimento da lua, eles trabalham com isso. É por isso que a palavra de Deus já condena esse tipo de consulta, mas eles trabalham literalmente nisso. E por que eles são muito ligados com números, com datas? Por conta de serem cabalistas. E por que são cabalistas? Porque a maior parte desses caras que estão trabalhando nessa agenda para o inferno, pasmem vocês, são de origem judaica. Sim, eu fico admirado quando eu vejo pessoas, né, inclusive que se apresentam como evangélicos, como pastor, que dá tanta ênfase a falas e a profecias de rabino. O rabino, ele valoriza muito mais o Talmud do que a Bíblia. Eles são muito mais apegados à Cabala do que à revelação do Espírito Santo. Rabino não é referência para cristão. Nós, como cristãos, aprendemos pela Bíblia que temos que orar pela paz de Jerusalém. Temos que orar por Israel. Mas a palavra de Deus não apresenta rabinos como referência, como paradigma para nós. Nós podemos olhar para Israel como um todo, como nação, para avaliar alguns acontecimentos de escala mundial. Olhar, lembre-se bem, para Israel, para a nação, não para rabinos. Então, fique atento com pessoas que toda hora estão trazendo uma profecia que um rabino falou, né? Quantas profecias já vimos aí de rabino que apresentou o Messias, de rabino que disse, olha, agora nesse mês chega o rabino, não passa desse ano, esse ano nós vamos ver o Messias, esse ano chega o Messias. Eles não têm informação vinda de Deus pelo Espírito Santo, porque eles valorizam, priorizam muito mais o Talmud do que a própria Torá. Eles priorizam muito mais a Cabala do que a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, que cada um de nós venhamos estar atentos. E lembre-se, mais uma vez quero frisar, não que venhamos nos pautar pela Cabala, pelo equinócio, pelo solstício, mas sabemos sim que esses homens agem, atuam e fazem coisas de escala mundial com datas específicas, porque o satanismo trabalha muito com o equinócio e o solstício, né? A bruxaria, a feitiçaria trabalham muito com isso aqui. Eles trabalham muito vendo as estrelas e constelações. E então nós sabemos que eles vão fazer seus movimentos, suas ações dentro dessas datas aí, com a permissão de Deus, é claro. Tudo isso para estarmos mais atentos aos acontecimentos que estão vindo por aí e o que vai acontecer. E marque bem esse detalhe. 2023 é um ano crucial e vamos ficar muito atentos
com o equinócio de outono para nós aqui do ano de 2023. E guarde essas referências aí, o que aconteceu em 3 equinócios consecutivos. O equinócio de 2020, o equinócio de 2021 e o equinócio de 2022. 3 grandes acontecimentos de escala mundial. E só mais outro detalhezinho, né, para você também guardar aí. Por incrível que pareça, oficialmente, o bichinho que travou o mundo, ele foi apresentado lá no Dragão Vermelho em dezembro, que é o solstício de verão para nós e inverno para eles. Olha só, foi no mês de dezembro, você parou para pensar isso aí? No solstício de verão para nós e invernos para eles, que eles apresentaram, tá, o bichinho para o mundo. Está aí esse bichinho, né? E foi no equinócio de março que decretou-se o lockdown, né? O equinócio consecutivo após a apresentação do bichinho para o mundo. Então, que cada um de nós venhamos estar atentos a esse aspecto, tá? Não que esses homens são referências para nós, mas que possamos também ver que Deus nos dá essa inteligência, essa sabedoria, para saber como esses homens agem, como esses homens fazem a leitura. Então, vamos nos preparar. Junho, vamos ficar atento a dezembro, tá? E principalmente a março de 2023. E vamos estar orando e vamos estar vigilantes. E se você quer conhecer mais a respeito de escatologia, eu quero te convidar para fazer o meu curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. Olha só, você vai aprender de maneira cronológica a estudar dentro da Bíblia todos os próximos acontecimentos, né? Eu falo de ordem cronológica de arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aqui na terra, tribulação, grande tribulação, batalha do Armagedon, depois a implantação do governo milenar, depois Satanás é solto depois dos 1000 anos, a última batalha, juízo final e o novos céus e nova terra. Participe. Aqui na descrição desse vídeo aqui, você tem um link do meu site que vai te apresentar de maneira detalhada esse curso. O curso é de maneira vitalícia, ele vai ser seu. Você pode estudar quando e a hora que você quiser e ele é totalmente seu. Faça esse investimento. Por um pequeno investimento, você vai adquirir um arcabouço de informação que é muito importante para os dias em que nós estamos vivendo, tá bom? Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Divulgue esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, me ajude. Também te convido. Olha, se nós formos derrubados aqui, eu peço para você, me ajude se inscrevendo no meu canal secundário. No primeiro comentário aqui eu vou deixar o link do meu canal secundário. Libertação na Palavra. Me ajuda em nome de Jesus, meu irmão. Me ajuda em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal secundário, tá bom? Um beijo no seu coração.